Bom dia a todos e a todas. Meu nome é professor Wilson, sou professor no CEPIM Independência de Quirinópolis. Nesse semestre, estou lecionando também a disciplina Diretiva Goiás, Retrospectiva e Orgânica. Viagem dentro do Conheço Goiás. É uma satisfação muito grande no momento ter presente comigo as estagiárias Laura, Neiriane, do curso de História da UEG Quirinópolis, a Maria Eduarda, do curso de Geografia também da UEG aqui, as minhas caras alunas, caríssimas alunas de AVE, do segundo ano da segunda série A do ensino médio, e a Gerlane, aluna da primeira série do ensino médio, turma do CEPIM Independência. É com uma grande satisfação que mostra no presente momento o objetivo edificativo da disciplina diretiva do núcleo comum do CEPIM Independência. O objetivo da disciplina Goiás, Retrospectiva e Goiás, foi no sentido de ensinar o aluno um pouco mais sobre a história de Goiás e a geografia de Goiás. Isso foi muito bem realizado desde o dia 27 de agosto até a semana atrasada. E pude constatar o empenho dos estagiários do curso de Geografia, bem como das estagiários e estagiárias do curso de História da UEG de Quirinópolis. Foram, vamos falar assim, baluartes, expoentes na ajuda para que essa disciplina pudesse ser ofertada ao alunado do CEPIM Independência com boa qualidade. Nós tivemos 10 encontros. Nesse cartaz tem apenas 9. O 8º encontro, o tema foi a ditadura militar em Goiás, uma palestra com a professora orgânica de História da UEG de Quirinópolis. O 9º encontro foi uma parte textualizada da ditadura militar em Goiás. E o 10º encontro, Goiás contemporâneo. Eu não vou elencar e citar os 10 encontros para vocês. Nessa culminância da eletiva, não há necessidade. Terá outros momentos que a gente vai realmente deixar evidente isso. Em todos os encontros foram disponibilizados exercícios ou atividades para os alunos fazerem. De uma maneira, também, uma prática, um trabalho pedagógico que encontrei no sentido da aprendizagem do aluno. Contei com a colaboração da professora Patrícia, coordenadora do núcleo diversificado do CEPIM Independência, do Centro de Ensino no Período Integral de Independência de Quirinópolis, e com toda a comunidade escolar do CEPIM Independência. Tenho mais que agradecer. Foi um trabalho difícil, um pouco, fato, porque foi remoto, com aulas remotas, virtuais, que às vezes não são como as disciplinas eletivas tinham até as aulas presenciais. A presença do aluno esteve agora que deixou a desejar. Mas no mais, foram só conquistas e sucesso. Então, para encerramento da culminância da eletiva Goiás, Retrospectiva de Goiás, deixo o meu abraço a todos e a todas, em especial as minhas alunas Laura e Neiriane, que se encontram presentes, curso de História da UEG de Quirinópolis, e a aluna Maria Eduarda, de Geografia também da UEG de Quirinópolis, e as minhas caríssimas alunas Neiriane, do CEPIM Independência, e a Gerlane. Muito obrigado, um abraço e um forte aperto a todos. A localização do estado de Goiás está na região centro-oeste, junto com o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para esse espaço ser ocupado, houve alguns acontecimentos, como a Marcha para o Oeste no governo de Getúlio Vargas, e com o desenvolvimento econômico, com a Revolução Verde, na década de 60, a construção das duas capitais, a de Goiás e a do Brasil, passando para o estado de Goiás,
Até a década de 60, o desenvolvimento era mais para a subsistência. E a partir da década de 70, foi a pecuária mais para exportação. Então, o desenvolvimento econômico teve uma mudança, né, dos modelos e relações econômicas e sociais. Esse é o mapa físico do Brasil e o relevo predominante na região e no estado de Goiás é planalto. A vegetação predominante nessa região é o cerrado e clima tropical. O grande descobridor de Goiás foi Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Isso não significa que ele fosse o primeiro bandeirante a chegar a Goiás, mas sim que ele foi o primeiro a vir a Goiás com a intenção de fixar. A bandeira de Anhanguera Filho partiu de São Paulo a 3 de julho de 1722 e o Anhanguera dizia conhecer bem o caminho. Segundo ele, era preferível a morte que voltar fracassado. Com poucos companheiros na sua bandeira, conseguiu encontrar ouro na cabeceira do Rio Vermelho, na atual cidade de Goiás. Naquela região, Anhanguera fundou o Arraial Santa Ana, passando a chamar mais tarde de Vila Boa e depois cidade de Goiás, cidade que permaneceu por 200 anos como a capital de Goiás. A agropecuária em Goiás ela teve início no período das capitanias. Inicialmente, a economia girava em torno da mineração, mas houve um declínio dessa mineração e os governos passaram a incentivar a agropecuária. Então, a partir daí, a agropecuária começou a ter uma expansão. Ela já existia no território de Goiás, mas era uma agropecuária de subsistência. Mas, apesar dos incentivos, houve sim uma dificuldade, já que não tinham condições de se escoar as produções. Mas mesmo assim, ela teve um avanço e principalmente a criação de gado. E com a necessidade de se escoar essas produções, houve um investimento em transporte, foi criadas as ferrovias. Então a agropecuária ela é tão importante e ela fez com que houvesse uma expansão econômica em Goiás e trouxe melhorias nas produções e nas indústrias. Coronelismo em Goiás. O embrião do coronelismo em Goiás, no século XIX. O Partido Conservador Goiano, o Partido Liberal Goiano. E o que seria o coronelismo? É o poder político na mão da família, um grupo familiar, grandes proprietários de terras, produtores de gado bovino, se autotransportavam para outros estados do Brasil, que saíam do Goiás. Na República Velha, nós tivemos aí as três principais oligarquias, Bulhões, Xavier de Almeida e a oligarquia Caiado. A oligarquia Caiado durou de 1912 até 1930, com a Revolução de 1930. A oligarquia Caiado foi a mais rica da República Velha em Goiás. Ou seja, uma situação de poder político, o senador Dr. Caiado e parentes dele no governo goiano. A polícia militar era muito forte nesse período. A oposição tinha muita oportunidade para disputar uma eleição goiana, mas com a vitória da Revolução Federal, do Plano Federal de 1930, a coluna mineira saiu vitoriosa em Goiás, mesmo com a derrota da coluna Pedro Duque, o principal militarista federal de Goiás, era a ascensão do Pedro Duque à política goiana até 1945. Como explicar a Revolução de 1930 em Goiás?
a exclusão das oligarquias das regiões sul e sudeste de Goiás das decisões políticas em benefício da capital representada pelos Caiado. Pedro Ludovico Teixeira organizou um grupo armado para derrubar os Caiado. Foi a coluna mineira que, em nome da Aliança Liberal, tomou a capital de Goiás, a cidade de Goiás hoje. Principais líderes da Revolução de 1930 eram Pedro Ludovico Teixeira, Mário Caiado, Americano do Brasil, Domingos Velasco, Nero de Macedo e Ricardo Campos. Objetivos da Revolução de 1930 em Goiás: inserir Goiás no mercado nacional, mudar a capital da cidade de Goiás para o centro do estado, portanto construindo uma nova capital, a cidade de Goiânia. Vitória da Aliança Liberal em Goiás em 1930. Pedro Ludovico Teixeira levou vantagem por ter iniciado o levante militar contra os Caiado. Queda da oligarquia dos Caiado. A construção de Goiânia e a nova capital de Goiás. A Revolução de 1930 em Goiás se operou imediatamente no campo social, mas passou a propor-se como objetivo primordial a construção de Goiânia, pelas energias de comunicação que a acompanhavam, e pelo país. Foi o ponto de partida dessa nova etapa. A Revolução de 1930 foi uma revolução importante em Goiás, e nem poderia ser de outra maneira. Ela não foi uma revolução popular, nem sequer uma revolução de minorias com objetivos sociais. Foi, portanto, uma revolução feita por grupos heterogêneos da classe dominante descontente, Minas, Rio Grande do Sul, de militares, grupos tenistas e das classes médias, sem uma ideologia determinada. Em Goiás, a revolução teve como ponto de apoio parte da classe dominante descontente. A falta de comunicações acentuava a impossibilidade do surgimento de uma oposição organizada. Os pequenos núcleos de oposição, que tinham se formado durante a última década em Rio Verde, Inhumas e Anápolis, eram mais expressões de personalidade descontentes do que uma verdadeira oposição. As eleições eram totalmente controladas pelo governo, o que tirava toda a esperança de derrubar o governo por meios legais, e a ação da polícia militar, tornando a vida difícil para os oposicionistas mais recalcitrantes, completam a explicação da inexistência de uma oposição consistente em Goiás. A crise de 1929, que foi o catalisador de todos os descontentamentos para fazer eclodir a Revolução, não fez sentir efeitos aqui por falta de uma economia organizada e dependente de um ativo comércio.